Olá, alunos e alunas do 9º ano. Nessa aula, nós vamos relembrar alguns assuntos já abordados nas aulas anteriores a partir da resolução de algumas atividades. Então, nós vamos relembrar o que nós vimos a respeito dos governos dos presidentes durante o regime militar e dos presidentes posteriores no período da redemocratização do Brasil. Então, a questão 1 aí, ela foi para vocês no PAC 7, unidade 1, e ela fala que em 1964, um golpe depois do governo de João Goulart instalou o regime militar no Brasil. Esse regime militar esteve no poder por mais de 20 anos. Durante esse período não acontecia eleições livres para presidente, né? Os presidentes militares, eles foram escolhidos por eleições indiretas, e também não aconteciam manifestações livres de sindicatos, movimentos sociais. E os grupos que questionavam a falta de democracia e a truculência durante os governos militares, eles sofreram repressão por parte desses governos. Então, sobre esse período dos governos militares, que vai de 1964 até 1985, qual a alternativa que seria a errada? E aí, se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, dá uma paradinha, tenta responder a questão e depois você volta para corrigir junto comigo. A letra A, ela fala sobre o pluripartidarismo existente durante os governos militares, que só podiam existir 2 partidos políticos. A Arena, que apoiava o governo militar, e o MDB, que fazia oposição. Essa alternativa, então, ela está correta. A letra B fala sobre a censura que foi feita nos meios de comunicação durante o regime militar, também está correta. A alternativa C fala que os militares utilizaram também, além da violência e da repressão, eles utilizaram também da propaganda, né, colocando o que de positivo eles estariam fazendo pelo país como ápice do seu governo. Então, essa propaganda foi utilizada também para utilizar eles a se manter no poder. Então, a alternativa que vocês deveriam marcar nessa questão é a alternativa D, que é a errada, né? Que fala que o último presidente do regime militar teria sido Tancredo Neves, e não é. O Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil que foi eleito, mas não chegou a ocupar o cargo de fato por problemas de saúde, mas ele foi o primeiro presidente civil eleito após o regime militar, com o fim desse regime. A questão número 2 também faz parte do PAC 7, unidade 1, que fala sobre o ato institucional número 5, que é considerado um dos atos institucionais que mais tirou direitos e democráticos da população durante a ditadura militar e que foi promulgado durante o governo do presidente Costa e Silva. Esse AI-5, ele permitia ao presidente da República tomar que atitudes? Quem colocou a letra C acertou. Então, esse AI-5 permitia ao presidente da República a possibilidade de fechar o Congresso Nacional, de decretar estado de sítio e de suspender o direito de habeas corpus, aumentando, então, o poder, né, do cargo executivo. A questão 3, também do mesmo PAC 7, unidade 1, fala sobre o período do ano de 1968, quando o presidente do Brasil era o militar Costa e Silva, e fala sobre a ação dos jovens durante esse período. E aí a questão pergunta, o ano de 1968 foi de grande efervescência e marcou toda uma década. No Brasil, naquele ano, o que nós estávamos vivendo? Acertou quem colocou a alternativa D, né? Esse foi um período de significativo aumento da oposição ao regime militar, com passeatas e manifestações desencadeadas, sobretudo pelo movimento estudantil. Então, durante o governo do Costa e Silva, que foi um governo extremamente repressivo, né, que utilizou da violência, de perseguições, torturas contra aquelas pessoas que se manifestavam contra os governos militares, ao mesmo tempo que crescia essa repressão, crescia também cada vez mais as manifestações contrárias à ditadura, e manifestações essas organizadas por movimentos estudantis, também por movimentos de trabalhadores, intelectuais, artistas. Questão 4, essa já é do PAC 7, unidade 2, e fala que o primeiro presidente, como nós vimos, que foi eleito após o período militar, foi Tancredo Neves, mas ele não chegou a assumir o cargo porque morreu por complicações de saúde antes de fazer isso. Então, quem assumiu o cargo, o primeiro presidente a assumir após o regime militar, foi José Sarney.
E um fato importante que marcou o governo de José Sarney foi a elaboração de uma nova Constituição para o país, né, que foi a Constituição de 1988, que é o conjunto de leis que está em vigor no Brasil até hoje. Em relação a essa Constituição, qual que seria a alternativa falsa? A letra A fala sobre a jornada de trabalho de 44 horas semanais, criação da licença paternidade e criação de direitos trabalhistas de uma forma geral que foram incorporadas nessa Constituição. Está correta. A letra B fala que foi instituído voto facultativo para jovens menores de 16 anos e maiores de 70 anos. Também está correta. A letra C, que seria a alternativa que vocês deveriam marcar, que é a errada, que fala que os índios não teriam direito à posse das terras ocupadas tradicionalmente. É exatamente o contrário. Essa Constituição de 1988, ela afirma nela essa possibilidade de serem demarcadas para os indígenas, aquelas terras que eles ocupam tradicionalmente, assim como acontece com as comunidades remanescentes de quilombolas também. E a letra D também estaria certa, né? A partir da Constituição de 1988, o racismo passou a ser considerado crime inafiançável e imprescritível. Questão número 5, também do PAC 7, unidade 2, fala que o primeiro presidente eleito da chamada Nova República, por meio das eleições diretas, em 1989, foi Fernando Collor. Então, o primeiro que foi eleito após a ditadura militar, realmente com a população da população que poderia votar, foi o Fernando Collor, em 1989, já que durante o período militar a eleição para presidente era indireta. Sobre o governo do Collor, então, o que está errado? Na letra A, fala que ele saiu a partir de um processo de impeachment concluído em 1992, está correto. A letra B seria a alternativa errada, que fala sobre o Plano Real. O Plano Real não foi feito durante o governo Collor, e sim durante o governo posterior a ele, que foi do Itamar Franco, inclusive elaborado por Fernando Henrique Cardoso, que seria, devido à alta repercussão desse plano, eleito presidente também mais para frente. A letra C fala que Collor, no plano econômico, aconteceu o episódio do confisco das poupanças dos brasileiros, né, e do dinheiro depositado nas contas bancárias, e está correto. E a letra D fala de um movimento chamado de Caras Pintadas, organizado por jovens que foram às ruas protestar contra a corrupção e a favor e pedindo a saída, né, o impeachment do presidente Collor. Essa também está correta. Questão 6. Aí fala sobre a eleição do Lula, né, para presidente, que foi eleito em 2002. E a respeito do governo Lula, era para marcar a alternativa correta. Acertou quem colocou a letra B, que uma das principais propostas da sua campanha e do seu governo foi a proposta de acabar com a fome no Brasil e a criação do programa Fome Zero, que é um programa amplo que engloba, por exemplo, a melhoria da merenda escolar, também reforma agrária, e do qual faz parte o programa Bolsa Família. E essa foi uma das principais bandeiras do seu governo, então. Bom, espero que tenha dado para relembrar um pouco do que nós aprendemos nas aulas sobre o regime militar e sobre os governos do Brasil pós-período militar. Fiquem bem, até a próxima aula.